Se eu te perguntar agora, qual é a maior invenção da humanidade? Qual seria a sua resposta? O fogo? A roda? Essas escolhas são excelentes, mas na maioria das vezes, quando pensamos nas maiores invenções da humanidade, tendemos a nos esquecer de uma das mais importantes de todas, o dinheiro. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, me chamo Reinaldo Ribeiro e aqui nesse canal eu falo sobre dinheiro, como ganhar, como economizar e como investir. Se você gostou dessa proposta, já se inscreve nesse canal. E agora bora para o nosso vídeo. Ao contrário de outras grandes invenções, o dinheiro atualmente é imaterial. Significa que você raramente consegue tocar em alguma nota. Talvez seja por isso que muitas vezes não pensamos nisso. Ao mesmo tempo, algumas das outras grandes invenções, como o fogo, a roda, nós aprendemos desde os tempos da escola sobre sua origem e blá blá blá, mas não sobre dinheiro. Essa invenção os criadores do currículo escolar julgaram não ser relevante ao aprendizado. Mas afinal de contas, o que é o dinheiro? O dinheiro é apenas uma invenção humana cujo valor é determinado pela importância que nós damos a ele, ou pelo menos da forma como o conhecemos hoje. No entanto, o fato de o dinheiro ser uma invenção humana não diminui de forma alguma a sua importância em nossas vidas. Antes de criarmos o dinheiro, éramos forçados a comercializar bens e serviços diretamente no que a gente pode chamar de sistema de troca, que é basicamente pessoas trocando bens e serviços por outros bens e serviços. Como não havia um valor monetário atribuído a esses itens, cada comércio era determinado pelo que cada parte estava disposta a abrir mão em troca daquilo que desejava na negociação. Era como um jogo. Se eu quisesse tomates para jantar, mas eu só criava gado, teria que te dar um dos meus animais em troca de um punhado de tomate. Se eu quisesse sapatos para usar, mas só fizesse barracas, teria que te dar uma barraca inteira em troca de um único par de sapatos. Logo, você já pode ver um dos maiores problemas desse sistema de comércio, o desequilíbrio na negociação. Como fabricante de barracas, é óbvio que eu vou me sentir enganado por ter que trocar uma barraca inteira por um simples calçado. Como não havia um meio de troca padronizado, era muito difícil acontecer o caso de duas pessoas necessitarem das mesmas coisas para chegar a um acordo. Ter que esperar até ter uma dupla coincidência de desejos em que duas pessoas precisassem exatamente da mesma coisa ao mesmo tempo era muito difícil e ineficiente. E isso não era tudo. Veja bem, nosso dinheiro não é apenas um meio de troca, é também considerado uma reserva de valor. E antes da invenção do dinheiro, algumas pessoas nunca poderiam armazenar sua riqueza por conta própria. Pense no fazendeiro que vende tomates e em um homem que faz barracas para sobreviver, por exemplo. O homem que faz barracas pode criar uma aldeia inteira e trocá-la com quem precisar de um lugar para descansar a cabeça o ano inteiro. Mas o nosso amigo agricultor que vende tomates só pode trocar quando os tomates estiverem na estação. E como os tomates são produtos perecíveis, ele não pode guardá-los por muito tempo. Então, embora o agricultor estivesse colocando o mesmo esforço em seu negócio, assim como o fabricante de barraca, não havia absolutamente nenhuma maneira de manter sua reserva de valor durante o ano inteiro. Há também o problema de ter algo que poucas pessoas querem. Hoje em dia, ao iniciar um negócio, é uma grande vantagem encontrar um nicho, um pequeno grupo de pessoas muito interessado no que você tem a oferecer. Atualmente, isso funciona muitíssimo bem. Mas, antes que o dinheiro fosse o que é hoje, esse conselho não teria te deixado com absolutamente nada que valesse a pena negociar. As pessoas que mais tinham reserva monetária eram aquelas que possuíam coisas que todos queriam, coisas como pele de animais e sal. Mas, como todo mundo sabia que todo mundo queria essas coisas, começaram a comprar mesmo que não precisassem, só para poder negociar. E assim, o dinheiro tornou-se uma mercadoria. As pessoas trocavam bens e serviços pelos itens mais comuns, como sal, e apenas usavam isso para negociar em troca do que queriam. De pele e sal a minúsculos itens colecionáveis como conchas, a humanidade imaginou uma maneira melhor de negociar e realizar transações. Em vez de trocar bens e serviços por coisas que você pode não precisar no momento, você podia trocar seus produtos e serviços por objetos aleatórios, que todos acreditassem valer alguma coisa, para atuar como substituto de valor. A ideia era brilhante. Tão brilhante que o mundo inteiro se afastou lentamente do sistema de escambo para o sistema de troca de dinheiro. Mas ainda havia um problema com esse meio de troca. O dinheiro para valer alguma coisa precisa ser escasso. Quanto mais disponível tiver algo, menor o seu valor. Coisas como conchas que você pode facilmente pegar em qualquer praia não é realmente uma boa medida de valor. Como resultado, por volta de 770 a.C., as primeiras moedas de metal foram criadas na China. Eles fizeram moedas circulares para que fosse fácil enfiar a mão nos bolsos e retirá-las nas mãos sem se machucar. Depois, fundiram essas moedas em bronze. O dinheiro finalmente valia alguma coisa. Você não poderia simplesmente ir a uma praia, em algum lugar, e pegar o bronze. Era escasso, tinha valor. Nessa época, o valor de uma moeda era determinado pelo valor do metal que a moeda foi feita. Funcionava assim: se você tivesse uma moeda feita de 1 grama de ouro, valia 1 grama de ouro. Simples assim. Você poderia medir facilmente e ver por si mesmo que é 1 grama de ouro. No entanto, reis e governantes descobriram rapidamente o poder do dinheiro. Eles perceberam que quanto mais desses minúsculos metais preciosos tivessem, mais poder poderiam controlar. E assim, em 600 a.C., Alíates, rei da Lídia, criou a primeira casa da moeda oficial.
Ele criou as moedas usando uma mistura de prata e ouro e carimbou a moeda para atuar como indicativo de valor. Agora as pessoas poderiam dizer facilmente o valor do pedaço de metal que estavam segurando, simplesmente olhando para a imagem cravada em nome do rei. Mas os reis do mundo inteiro queriam mais dinheiro, e os metais preciosos eram muito caros e escassos. Para ganhar mais dinheiro, começaram a diminuir o valor das moedas, misturando os metais mais caros com os mais baratos. A gente consegue ver que desde essa época aí o Estado tinha um certo interesse nisso. Logo, não demorou até que todas as moedas em circulação valessem menos do que o pedaço de metal carimbado pelo rei dizia valer. E assim nasceu o nosso queridíssimo dinheiro moderno. O valor da moeda não era mais determinado pelo valor do metal. O valor da moeda era agora simplesmente o que os governantes diziam que valia. No entanto, quando o comércio internacional evoluiu, as pessoas perceberam que as moedas de metal eram muito pesadas para transportar. E assim, os reis de todo mundo começaram a emitir certificados para negociação. Como esses pedaços de papel foram carimbados pelo rei, as pessoas confiavam em seu valor e acreditavam que poderiam usá-lo para recuperar o que valesse em moedas. Isso era verdade por enquanto. À medida que mais desses certificados inundavam o mercado, as pessoas precisavam cada vez menos de moedas. Até que finalmente o papel valia aquilo que todos acreditavam que valia, mesmo que não pudéssemos trocar por peças físicas como ouro e prata. De reis antigos a estados modernos e bancos centrais, o dinheiro permaneceu uma invenção. Não há nada mágico, sobrenatural, códigos ou nada dessa palhaçada que falam por aí. O dinheiro é apenas uma invenção humana, sujeita à influência da ação humana. Apenas isso. Uma mera representação cujo valor é determinado pela importância que as pessoas lhe dão. A invenção do dinheiro é algo sobre o qual nunca pensamos, mas assim como os reis de antigamente, os de hoje entendem o poder do dinheiro e, como sempre, querem mais disso. Eles sabem que quanto mais dinheiro temos em nossa conta bancária, menos poder sobre nossa vida eles têm. Então o que eles fazem? Bem, eles podem simplesmente criar mais dinheiro do nada. Sim, se por exemplo o Estado brasileiro quiser 20 bilhões de reais para, não sei, talvez criar um programa chamado Bolsa Picanha, eles poderiam simplesmente imprimir o dinheiro, simples assim. Eu sei, nesse ponto você deve estar pensando, mas Reinaldo, o Banco Central é independente? Sim, atualmente é assim. Mas, até quando? Essa é a pergunta que você deve se fazer. E na impressão desenfreada de moeda, há um grande problema, a inflação, uma antiga conhecida dos brasileiros. O problema da inflação desenfreada de dinheiro é que, antes de tudo, ele precisa ser um meio de troca para ser considerado de valor. Assim, a quantidade de dinheiro em circulação precisa refletir a saída dos bens e serviços que estão sendo prestados. Quanto mais dinheiro é impresso, significa apenas uma coisa, há mais dinheiro em circulação. Todas as outras coisas continuam iguais. Consequentemente, os preços dos bens e serviços aumentam e o valor do próprio dinheiro cai. O dinheiro novo rouba o valor do dinheiro antigo. O valor em sua conta bancária não muda, mas por causa do novo dinheiro que o Estado acabou de imprimir do nada, seu dinheiro não é mais tão valioso como antes. A realidade de que o dinheiro não passa de uma invenção é algo que todos devemos entender e aceitar, porque só assim o caminho para a liberdade financeira se torna mais claro. Não tem como você vencer o jogo de futebol com regra de ping-pong, certo? É tudo um jogo que nunca termina de verdade. Entender que o dinheiro não tem valor nenhum intrínseco, mas sim herda apenas o valor que lhe damos, impedirá que você tente acumular riqueza com um mapa errado, como códigos e pensamento positivo. Em vez disso, usar seu dinheiro para adquirir ativos que valorizam acima da inflação, adquirir habilidades que tornam você um ser humano mais valioso para si mesmo, para o mercado e para outras pessoas. Gastar menos do que se ganha e ganhar cada vez mais é a única forma de ganhar o jogo. E não é só ganhar, é evitar a perca total. À medida que mais dinheiro é impresso a cada dia, o valor de cada real em seu bolso continuará diminuindo. Mas o valor dos ativos continua se valorizando. Mas qual é o objetivo final de tudo isso? E como eu, com esse canal, pretendo te ajudar? Como o dinheiro atualmente é fiduciário e o Estado tem um suprimento ilimitado de dinheiro para imprimir, o valor de cada moeda continuará a diminuir. Será que o Brasil vai virar uma Venezuela? Será que vamos enfrentar novamente prateleiras vazias em supermercados? Só o tempo dirá. Mas saiba de uma coisa, há uma saída. E é sobre essa saída que quero te ajudar nesse canal, onde vamos nos basear em 3 pilares. Gastar menos dinheiro, porém chega um limite em que gastar menos não é possível, não dá para você viver uma vida inteira contando o tanto de papel que você usa para se limpar. Aí entra o nosso segundo pilar, ganhar mais dinheiro. Nesse pilar, pretendo te mostrar formas para você ganhar cada vez mais dinheiro, acelerando o seu processo de enriquecimento. E nosso terceiro pilar, investir. Aqui você aprenderá a proteger seu dinheiro, seja da inflação, que você já deve saber quem causa, e de tudo mais que possa vir a colocar em risco o seu dinheiro e seu capital. Conto com a sua inscrição, pois minha intenção ao criar esse canal é ajudar você a ser livre financeiramente, dominando essa invenção humana chamada dinheiro, explicando conceitos complexos para que até a pessoa mais simples possa compreender e se dar bem quando o assunto é dinheiro, porque até a pessoa mais simples vai ter que lidar com dinheiro a vida toda. Essa é a minha proposta ao criar esse canal. Se você concorda com essa proposta e quer ver os próximos vídeos, se inscreve nesse canal e deixe seu like. Vejo você nos próximos vídeos.